Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje vamos começar a falar sobre a série Andor. Mas antes da gente ir pro vídeo de hoje, não se esquece de deixar aquele like, assinar o canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo e compartilhar com todos os seus amigos. Então, vamos pro vídeo de hoje. Vou te falar que com 3 episódios lançados de uma vez, eu fiquei preocupado que esse vídeo ficaria um pouquinho longo, mas a verdade é que não tem tantos easter eggs e referências assim, e acho que esse é um dos grandes charmes dessa série até aqui, porque é a primeira série que a gente não tem algo como um Mandaloriano, que é um visual já conhecido do universo Star Wars, ou sendo coordenado por um Jedi, ou um personagem já conhecido da franquia. Dessa vez a gente está vendo a rebelião se formar pelos olhos do povo, e eu acho que aqui, pelo menos nesses 3 primeiros episódios, a série foi buscando muito da origem lá do Star Wars de 1977. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais pro final. Eu separei por algumas partes pra gente falar das coisas. Primeiro os planetas. Planetas são as coisas mais citadas nessa série, eu acho que até aqui. A gente começa com um planeta chamado Morlana 1, né? O Morlana 1, que seria, no caso, a grande capital desses pequenos planetas próximos dessa orla média, que são comandados por essa Priox Morla, né, que é uma empresa de segurança privada. E a gente tem o estabelecimento de que isso é 5 anos antes da Batalha de Yavin. Quando você vê aquele 5 BBY, quer dizer Before Battle of Yavin. A Batalha de Yavin é a batalha que destrói a primeira Estrela da Morte em Uma Nova Esperança. Ou seja, essa série se passa 5 anos antes do primeiro filme de Star Wars e, se for olhar os outros, 15 anos depois da Vingança dos Sith e 5 anos depois de Obi-Wan Kenobi. A gente também tem o Andor perguntando por uma moça de Kenari, né? Kenari é um planeta que foi feito para mineração e abandonado após um acidente que deixou o planeta tóxico, ainda na época da República. E aí a gente tem esses flashbacks que são do Andor, ainda sendo chamado de caça pela irmã mais nova. E a minha teoria é de que essas crianças, que são um pouco meio que garotos perdidos, ou Senhor das Moscas, né? Ou até mesmo Mad Max além da Cúpula do Trovão, mas que é esse grupo de crianças que se vê tendo que cuidar de si mesmos, né? Eu suponho que as crianças tenham adquirido alguma imunidade, ou por não estarem nas minas não foram intoxicadas por isso, e elas tiveram que se gerir até com o próprio idioma, né? A gente vê que é um idioma que nem legenda tem, uma sacada que eu achei muito boa da série. A gente também tem Ferrix, que esse sim é o planeta do Cassian Andor, porque ali é meio que um lixão, né? Você tem troca de peças ali, escambo, uma série de mutretas rolando, que é pra demonstrar esse lado mais pobre, né? Você tem várias cenas de pessoas chegando pra trabalhar, meio que batendo ponto, o lance do cara batendo sino, né? Que eu achei bem legal. Você vê poucos androides trabalhando, né? Então você vê que é um planeta mais da classe trabalhadora, ali não tem tanto espaço para droid trabalhar nesse caso. Eu achei também uma referência muito boa. A gente tem o personagem do Tim perguntando se eles vão apostar na corrida em Wobani. Esse planeta já havia sido mencionado e aparecido em Star Wars Rogue One, é o planeta prisão, que o próprio Cassian Andor acha a Jyn Erso no filme para levar ela para a rebelião. E a gente tem a Marva, né, que é a mãe adotiva do Cassian, falando sempre para apresentar ele como sendo de Fast, que é um planeta que já existia no antigo cânone do universo expandido, mas também existe no universo da Disney, tendo algumas diferenças do que era antigamente. Mas aqui é a primeira obra audiovisual em que ele é citado, ele só tinha aparecido em livros até aqui. Outra divisão são as naves. A gente tem uma nave parecida com uma Y-Wing, né, uma Y-Wing, que o Cassian usa para chegar até Morlana. As Y-Wings são facilmente uma das minhas naves favoritas de Star Wars, eu acho o design delas muito bonitos. A gente também tem uma nave, que é onde ele fica ali no Ferro Velho, que é uma WTK-85A, que é o mesmo modelo que a mãe dele resgata ele do planeta Kenari, e também uma nave usada ainda na trilogia sequel, né, ali no Despertar da Força. Tem uma nave que eu pesquisei, eu não achei referência, obviamente deve ser a primeira aparição dela, que é a nave da Priox Morla, que ela tem um design, eu já comentei isso aqui na série do Obi-Wan e outras séries, que é muito do design opressor, né, ela é um grande triângulo assim, mas ao mesmo tempo você percebe que é uma estrutura feita para simular do Império. Você percebe que não é uma embarcação do Império, uma nave do Império, mas ela tenta parecer uma, e a gente vai comentar disso já já. Agora, minhas observações gerais do que a série apresentou até agora, eu fiquei bem surpreso, porque a gente conhece o Cassian Andor de Rogue One, e a gente já sabe o desfecho dele, quando ele se sacrifica para ajudar a Aliança Rebelde, então eu tinha muito pé atrás com essa série, porque você já sabe o desfecho desse personagem, como eles vão deixar algo dramático, mas a verdade é que aqui ele tá sendo só o fio condutor para nos apresentar esse nascimento da rebelião, e aqui isso é mostrado de uma maneira
muito, muito legal, porque eu acho realmente que eles estão indo na base do que o George Lucas usou para fazer a rebelião lá em Star Wars de 1977. A gente tem uma história cíclica aqui também do próprio Cassian, né? A gente começa com ele procurando a irmã e a gente vê que ele largou a irmã, e o que leva ele a ter largado a irmã foi o fato de ele ter hesitado quando eles acham aquela nave caída, né? Pode reparar que o Cassian é o único que não ataca e ele se sente culpado por isso que ele invade a nave depois que a líder, né, dos garotos ali, das meninas também morre, e isso leva ele a ser levado pela Marva. Já a trama no presente começa justamente porque ele foi impetuoso demais. É o fato dele matar os dois caras da empresa que faz com que desencadeie essa perseguição em busca dele. Então a história vem sendo meio que cíclica. No terceiro episódio isso fica bem mais claro, né? Porque eles vão mostrando flashbacks, acontecendo coisas quase que em paralelo ao que acontece no presente. Eu acho essa narrativa muito, muito boa. E a gente tem que falar da Preox Morla, que é uma empresa de segurança privada que gere o planeta de Morlano One e os planetas nos arredores, embora seja meio que uma dominância branda, né? Eles estão ali gerindo porque o Império não quer ter nada com aquilo, mas eles têm que agir de uma maneira simples o suficiente para o Império não querer botar a mão ali. Parecido com o que o Lando fazia com Bespin, a Cidade das Nuvens, e o Império Contra-Ataca. Mas aqui o que a gente tem é realmente essa empresa privada nem aí, cara, operando só para tirar o máximo possível dos trabalhadores, fazer aquele lucro, pagar um imposto pro Império, e é isso. Só que você cai na pior coisa que uma sociedade pode cair, que é um liberalzinho, que no caso é o personagem do Cyril Karn, que ele me lembrou muito, primeiro, o cara do Twin Peaks, que depois faz o marido da Charlotte em Sex and the City, e também me lembrou muito o vilão de Lazy Town. Ele fica muito perturbado com o que o superior dele não quer fazer, né? Então ele vai atrás e ele acha um outro cara que não é o cara que tá ali pela ordem, ele tá ali por essa pequena quantidade de poder que ele pode impor sobre as pessoas, seja de maneira bélica ou só de ameaça, que é o Sargento Kostek, que os nerds devem lembrar porque ele fez o comissário de polícia no último filme do Batman. E aí eles vão pra cima operando, querendo mostrar serviço como se eles fossem superiores aos outros, quando eles só são uma empresa para gerir tudo aquilo ali, e eles são informados que em Ferrix as coisas acontecem de uma maneira diferente. E é aqui que eu falo que estão buscando as origens de Star Wars. Quando eles vão avançando e as pessoas vão batendo nos metais para fazer barulho, e eles juram que aquilo é intimidação, a primeira coisa que se pensa no lado de fora é no Vietnã. O Vietnã era assim a guerra para os Estados Unidos, né? Eles invadindo o país e não sabendo de onde vinha o ataque, porque toda a população era contra os Estados Unidos. Então, às vezes, você passava por uma casa e o próprio cidadão daquela casa atacava os soldados. Então, eles não tinham só soldados como inimigos. Aqui eles colocaram isso. Mas na realidade brasileira, isso é muito similar a como comunidades, favelas, invasões reagem quando a polícia tenta invadir o território deles. Então eu acho que essa visão do Império realmente como algo imperialista do mundo real ocorrendo mesmo nessas porções menores, que são empresas comandadas por ele, eu acho uma visão fantástica para ser colocada aqui, e eu acho que vai ser cada vez mais usada, já que a gente está falando da questão do nascimento da rebelião. E a gente também tem uma questão que é, se o liberal é o cara que lambe a bota fascista, existe uma outra figura aqui que é muito nefasta, que é o cara que ele não é corno, mas ele tem medo de ser corno. E aí ele faz besteira, que é o Tim Carlo, que ele acha que a namorada dele tá se envolvendo com Cassian, ou que ele faz mal pra ela, ele denuncia o Cassian, gera tudo isso e acaba morto, porque chapéu de otário é marreta. Ele já tinha trabalhado antes em Star Wars O Despertar da Força, onde ele faz um dos pilotos da Resistência. A gente também tem um B2 Emo, que não é um vocalista de banda de emocore, mas também tem história com o Star Wars, porque ele é dublado pelo Dave Chapman, que não só já dublou outros personagens em solo, como ele também é um dos caras responsáveis por ter feito o design e a funcionalidade do BB-8, o robozinho da trilogia sequel. O robozinho da trilogia sequel. A gente também tem a Marva, que você deve lembrar como a tia do Harry Potter, né? E eu acho que ela tá muito bem aqui nesse papel, eu acho que ela tá atuando bem pra caramba. E a gente tem o nosso querido Skarsgård fazendo o Lúthien, ou Lúthien, eu já vi duas pessoas pronunciando de maneira diferente, que parece ser esse cara que vai ser um dos fundadores da rebelião, né? Um cara que parece ser mais um aristocrata que quer financiar a rebelião pra derrubar o Império, mas isso a gente vai ver mais pra frente, né, nos próximos episódios. Eu gostei muito. Esses 3 primeiros episódios têm um potencial absurdo de ser a melhor série de Star Wars até agora, e olha que eu amo Mandaloriano, mas Mandaloriano tem uma estrutura muito simples como conta a história, e aqui realmente vão ser 12 episódios, dá pra contar uma história muito maior de um assunto muito sério,
que dialoga muito com as coisas do nosso dia a dia, como eu pontuei aqui. É isso, esse é só o primeiro vídeo, semana que vem tem muito mais, então deixa aquele like como eu já falei, e até a próxima.